falando de algo mais simples para algo mais complexo, tá? Então, a menor parte que nós temos, que vocês estudaram ano passado, quando estudaram aqueles modelos de Bohr, Rutherford, aqueles modelos atômicos, tá aqui, ó. É a menor partícula que existe, que é o átomo. O conjunto de átomos forma a molécula. Depois, o conjunto de moléculas forma as organelas. O que é uma organela? É um pedaço dentro da célula. Por exemplo, complexo de Golgi. Qual que é a função dele? Formar lisossomos e armazenar estruturas. Qual que é a função do núcleo? Guardar material genético. Então, todas essas estruturas são organelas separadas. O conjunto de organelas forma a célula, né? Que é a menor unidade básica do ser vivo. É ser vivo, tem que ser célula. Inclusive, quando a gente fala de vírus, o vírus não é considerado como um ser vivo, tá? O vírus, na verdade, ele tem uma classificação especial como parasita intracelular obrigatório. O conjunto de células forma os tecidos, tá? Esses tecidos, pessoal, é um conjunto de células iguais. Por exemplo, quando eu falo em tecido epitelial, é o tecido que a gente tem aqui na pele. E vai. Conjunto de tecidos formam um órgão, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, no estômago. Eu tenho lá a parte mais externa, que é o epitélio, depois embaixo eu tenho um pouco do muscular, depois eu tenho um pouquinho do hematocitopoético, e o conjunto de todos eles forma um órgão, que é o estômago. O conjunto de vários órgãos forma o sistema. No caso do estômago, o conjunto de vários órgãos deles forma o sistema digestório. E aí, o conjunto de vários sistemas forma um organismo, igual aqui está mostrando um alce, né? Mas, enfim, todo e qualquer tipo de organismo pluricelular, ele tem o seu organismo, e alguns livros apresentam isso também como se fosse indivíduo, tá? Conjunto de indivíduos forma a população, né? Lembrando que população tem que ser sempre da mesma espécie. População de seres humanos, Homo sapiens, população de gatos, Felix catus, população de bois, vacas, Bos taurus e por aí tal, vai, tá? E aí, o conjunto de várias populações, várias espécies em conjunto, forma a comunidade, igual tá aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Igual, tem a população humana que vive junto com uma população de planta, que vive com outra população de aves, que vive com outra população de micro-organismos. Esse conjunto todo forma comunidade. A comunidade, ela, junto com os fatores abióticos, o que é fator abiótico? É aquilo que não tem vida. Por exemplo, temperatura, pressão, pluviosidade, umidade relativa do ar, tudo isso, todos esses são fatores abióticos. Esses fatores abióticos, junto com a comunidade, formam um ecossistema. O ecossistema, quando eu avalio ele em grandes massas de terra, eu chamo ele de tudo isso é o bioma. E o conjunto do bioma forma a biosfera. Lembrando que a biosfera, ela não atua sozinha, pessoal. Eu tenho várias esferas, entre aspas. Eu tenho a hidrosfera, a litosfera, a atmosfera e a biosfera. São 4 esferas diferentes.